Michel Mendes afundou na água fria da piscina sem fazer o menor esforço para se salvar. O terno caro pesou imediatamente, puxando seu corpo para baixo por alguns segundos antes que ele emergisse novamente e ficasse boiando de bruços, completamente imóvel, o rosto submerso, os braços soltos ao lado do corpo, como se a vida tivesse simplesmente escapado dele. A água azul, impecavelmente tratada, ondulou suavemente ao redor daquele corpo inerte, refletindo o céu claro de uma manhã que deveria ser comum, mas que estava prestes a se tornar o dia mais cruel daquela mansão. Nada naquela cena parecia um acidente. Cada detalhe havia sido calculado. Cada segundo fazia parte de um plano silencioso. Michel Mendes, um dos empresários mais bem-sucedidos do país, havia tomado uma decisão extrema. Um teste. Um teste brutal, frio, talvez, imperdoável. Ele precisava saber. Precisava descobrir se a faxineira recém-contratada, uma mulher simples que trabalhava ali havia pouco mais de 2 meses, era realmente quem dizia ser. Precisava entender se, diante de uma emergência real, ela ficaria para proteger o que ele tinha de mais valioso no mundo, ou se fugiria, como tantas outras pessoas haviam feito antes. Enquanto seu corpo permanecia imóvel na piscina, dentro da mansão, a vida seguia sem saber do que estava prestes a acontecer. O silêncio elegante dos corredores de mármore, os móveis impecáveis, as paredes decoradas com obras de arte caríssimas, tudo parecia intocado. Mas por trás daquela fachada de perfeição, existia um homem quebrado, consumido pelo medo de confiar novamente. Michel não estava testando apenas uma funcionária. Ele estava testando a última linha de defesa da sua própria dor. A criança que dormia no andar de cima, alheia a tudo aquilo, era o centro de toda aquela paranoia. Uma menina pequena, frágil, que já havia sido abandonada uma vez e que não sobreviveria emocionalmente a uma segunda perda. Michel sabia disso. Sentia isso no fundo do peito todos os dias. E era exatamente por isso que ele acreditava que precisava ir até o limite. Dentro de sua mente, enquanto mantinha os olhos fechados e prendia a respiração, uma única pergunta ecoava com força esmagadora: quando tudo desmoronar, ela ficará? Naquele exato momento, do outro lado da mansão, a faxineira atravessava o corredor lateral carregando um balde de limpeza. Seus passos eram leves, quase tímidos, contrastando com a imponência daquele lugar onde ela nunca se sentirá completamente parte. Ela não fazia ideia de que, a poucos metros dali, um homem estava fingindo estar morto apenas para medir o valor do coração dela. O destino estava prestes a colidir duas histórias marcadas por abandono, medo e escolhas impossíveis. E quando aquela mulher simples finalmente erguesse os olhos e visse o corpo imóvel na piscina, não haveria volta. O que ela faria nos próximos segundos definiria tudo. Antes de continuar essa história, aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda muito para que histórias como essa continuem sendo contadas. E me diga nos comentários de qual cidade você está assistindo agora. O teste já havia começado. E ninguém sairia ileso dele. No andar de cima da mansão, enquanto a água da piscina escondia um homem fingindo não existir, uma criança tentava entender por que o mundo insistia em deixá-la sozinha tantas vezes. Alice estava sentada na ponta da cama grande demais para o seu corpo pequeno, os pés balançando no ar sem tocar o chão. O quarto era bonito, organizado, cheio de brinquedos caros que raramente eram usados. Bonecas perfeitamente alinhadas em uma prateleira, livros coloridos que quase ninguém lia com ela, um castelo de plástico que nunca tinha um rei presente. A menina segurava um ursinho gasto, o único brinquedo que não havia sido comprado naquela mansão. Era antigo, com uma orelha costurada e o pelo já ralo de tanto ser abraçado. O ursinho tinha vindo de um tempo anterior, de quando sua vida ainda fazia algum sentido. Alice olhava fixamente para a porta do quarto, como se esperasse que alguém entrasse a qualquer momento. Ela sempre esperava. Esperava pelo pai. Esperava pela mãe. Esperava por uma explicação que nunca vinha. O relógio digital sobre o criado mudo marcava 9 horas da manhã. Em outros tempos, esse era o horário em que a mãe costumava aparecer, sentar na beira da cama e dizer bom dia com um sorriso que parecia verdadeiro. Agora, aquele horário apenas reforçava o vazio. Alice desceu da cama com cuidado, abraçando o ursinho contra o peito, e caminhou até a porta. Abriu devagar, olhando para o corredor longo e silencioso. Nenhum som. Nenhuma voz. Nenhum passo. A mansão era grande demais para uma criança pequena. Cada eco parecia maior que ela. Cada silêncio parecia um lembrete de que havia espaço sobrando, e amor faltando. Ela desceu as escadas sozinha, segurando o corrimão com as 2 mãos. A cada degrau,
O coração batia um pouco mais rápido, não por medo de cair, mas por medo de não encontrar ninguém. Quando chegou à sala de jantar, a mesa estava posta, impecável, como sempre. Um café da manhã digno de revista. Panquecas quentinhas, frutas cortadas em formatos perfeitos, suco fresco em um copo que parecia grande demais para suas mãos pequenas. Mas a cadeira à frente dela estava vazia. A cadeira do pai. Alice sentou-se devagar, empurrou o prato com a ponta do dedo e ficou observando a comida esfriar. Ela não estava com fome. Não de comida. Nunca estava. O que doía era outra coisa, algo que não se resolvia com panquecas nem com frutas caras. Ela apoiou o queixo na mesa e suspirou, um suspiro pesado demais para alguém tão pequeno. Os olhos verdes começaram a marejar, mas ela não chorou. Não ainda. Chorar sem ninguém por perto parecia inútil. Foi então que ouviu passos leves se aproximando. Passos diferentes. Não eram firmes nem apressados. Eram cuidadosos, quase respeitosos. Alice levantou o olhar e viu a faxineira surgir na porta da sala, segurando o balde e o pano nas mãos. A mulher parou ao vê-la sentada ali sozinha. Por um instante, o mundo pareceu desacelerar. A faxineira largou o balde no chão e se aproximou devagar, como se tivesse medo de assustar a menina. Bom dia, princesa. A voz era suave. Não forçada. Não impaciente. Era o tipo de voz que não exigia resposta imediata. Alice piscou algumas vezes, sentindo algo estranho no peito. Ela gostava daquela voz. Sempre gostara. Mesmo sem saber explicar por quê. Você não comeu nada? A mulher perguntou, sentando-se ao lado dela. Alice balançou a cabeça lentamente. Meu pai não veio. Não havia acusação naquelas palavras. Nem raiva. Só constatação. Um fato que já parecia normal demais para doer, e, ainda assim, doía. A faxineira respirou fundo, sentindo o peso daquilo. Ela conhecia aquele silêncio. Conhecia aquela espera. Conhecia aquela sensação de não ser prioridade de ninguém. Ele deve estar ocupado, disse com cuidado. Às vezes os adultos se perdem nas próprias coisas. Alice apertou o ursinho com mais força. A mamãe também se perdeu, murmurou. O nome saiu quase sem som, mas o impacto foi enorme. A faxineira sentiu o coração apertar de um jeito que não esperava. Ela se abaixou até ficar na altura da menina, os olhos no mesmo nível. Ela vai voltar? Alice perguntou, finalmente olhando para ela. Não havia esperança naquela pergunta. Havia medo. Medo de ouvir a verdade. A faxineira engoliu em seco. Não prometeu nada que não pudesse cumprir. Não mentiu. Mas também não deixou o silêncio machucar mais. Às vezes, começou devagar, às vezes algumas pessoas vão embora. Mas isso nunca é culpa de quem fica. Os olhos de Alice se encheram de lágrimas. Eu fiz alguma coisa errada? Aquela pergunta atravessou a mulher como uma lâmina. Ela puxou a menina para um abraço firme, protetor, sentindo o corpinho pequeno tremer levemente. Não, meu amor. Você não fez nada de errado. Nada. Nunca. Alice chorou baixinho, escondendo o rosto no uniforme simples da faxineira. Não era um choro alto. Era um choro cansado. Antigo. Um choro de quem já tinha aprendido a não incomodar. Eu gosto de você, a menina sussurrou. Você não vai embora também, né? A faxineira fechou os olhos por um instante. Aquela pergunta carregava um peso enorme. Um peso que ela não sabia se podia carregar, mas que, naquele momento, escolheu aceitar. Eu fico, disse, segurando a menina com mais força. Enquanto você precisar de mim, eu fico. Alice respirou fundo, como se tivesse prendido o ar por meses. O que nenhuma das duas sabia era que, naquele exato momento, do outro lado da casa, alguém observava tudo em silêncio. Um homem parado diante de uma tela, vendo a filha se apegar a alguém que não era ele. E aquela cena, aparentemente simples, estava prestes a alimentar a decisão mais cruel que ele tomaria em toda a sua vida. A faxineira ficou sentada no chão da sala infantil por longos minutos depois que Alice adormeceu no sofá, ainda abraçada ao ursinho gasto. A televisão estava ligada em um desenho qualquer, o volume baixo, quase um ruído de fundo para não deixar o silêncio tomar conta. A mulher observava a criança dormir com o senho levemente franzido, como se estivesse sempre pronta para acordar e perceber que estava sozinha de novo. Ela sabia exatamente o que aquilo significava. Cuidar daquela menina não fazia parte do contrato. Consolar, acolher, prometer presença, nada disso estava escrito em papel algum. Ela fora contratada para limpar a casa, manter tudo organizado,
passar despercebida pelos corredores largos daquela mansão fria. Era isso. Era simples. Ou pelo menos deveria ser. Mas nada parecia simples desde o primeiro dia em que Alice segurou sua mão pela primeira vez. A mulher se lembrava perfeitamente daquela manhã. Chegará cedo, como sempre, usando o mesmo uniforme simples e os mesmos tênis já gastos. Enquanto limpava a sala de estar, sentiu um olhar fixo sobre ela. Quando virou, encontrou a menina parada na escada, observando-a em silêncio, como quem tenta decidir se pode confiar. Alice não havia dito nada. Apenas desceu os degraus lentamente e sentou-se no sofá, continuando a observá-la. A faxineira tentou ignorar no início, mas algo naquela forma quieta de existir chamou sua atenção. Não era curiosidade infantil. Era vigilância. Era alguém acostumado a ser esquecido, tentando garantir que ainda havia um adulto por perto. Desde então, pequenos gestos foram se acumulando. Um copo d'água entregue sem que pedissem. Um cobertor puxado sobre os ombros da menina quando ela dormia no sofá. Uma história contada baixinho enquanto passava o pano pelo quarto. Coisas mínimas. Coisas que ninguém notava. Exceto Alice. A mulher sabia que estava cruzando uma linha invisível. Sabia que apego demais sempre cobra um preço alto. Sabia porque já tinha pago antes. Ela se levantou com cuidado para não acordar a menina e foi até a cozinha. Abriu a bolsa simples que carregava consigo todos os dias e tirou de dentro uma foto dobrada. Era antiga. Amarelada nas bordas. Nela, aparecia uma menina sorridente sentada no colo de um homem de uniforme, perto de um rio. O sorriso dela era aberto. Inteiro. Um sorriso que ainda não conhecia a palavra abandono. A faxineira passou o dedo pelo rosto da criança na foto e respirou fundo. Ela também tinha sido filha. Também tinha sido pequena. Também tinha esperado por alguém que nunca voltou. Guardou a foto de volta e lavou o rosto na pia, tentando afastar as lembranças. Mas era impossível ignorar o fato de que Alice despertava nela algo que ela jurara nunca mais permitir: esperança. No andar de cima, atrás de uma porta fechada e paredes revestidas de isolamento acústico, Michel Mendes observava as imagens captadas pelas câmeras de segurança da casa. Ele não pretendia estar ali. Não era algo que fazia com frequência. Mas desde a saída abrupta da esposa, havia desenvolvido o hábito de assistir à própria casa como se fosse um estranho, como se assim pudesse manter algum controle sobre o que ainda restava. A imagem da sala infantil estava parada na tela. Ele tinha visto tudo. O abraço. A promessa. A forma como sua filha se entregava àquele colo como alguém que se agarra a um último salva-vidas. Aquilo doeu mais do que ele esperava. Michel afastou-se da tela e caminhou até a janela do escritório. Do alto, podia ver a piscina reluzindo sob o sol. Um símbolo de status. Um espaço que deveria representar lazer, descanso, família. Mas que para ele havia se tornado apenas mais um lembrete de tudo que tinha perdido. Ele passou a mão pelo rosto, exausto. Trabalhava 18 horas por dia. Fechava contratos milionários. Era respeitado, temido, admirado. Mas nada disso o preparara para a sensação de ver a própria filha buscar conforto em alguém que não era ele. Parte dele sentia gratidão. Uma parte pequena, quase envergonhada. Mas a parte maior, a parte que falava mais alto, sentia medo. Medo de estar sendo enganado. Medo de repetir o mesmo erro. Medo de confiar em alguém que parecia boa demais para ser real. Ele se lembrava perfeitamente do início do casamento. Da dedicação exagerada. Das promessas. Dos gestos que pareciam provar amor. Tudo aquilo que, no fim, não significou nada quando sua esposa decidiu ir embora sem olhar para trás. Michel fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Aquela mulher simples, aquela faxineira que mal falava sobre si mesma, estava conquistando algo que ele, o pai, não conseguia mais alcançar. E isso colocava em alerta máximo. Enquanto isso, na cozinha, a mulher preparava um lanche simples para Alice acordar. Cortava frutas com cuidado, escolhia o copo menor, o guardanapo colorido que sabia que a menina gostava. Não fazia aquilo para ser vista. Não fazia esperando recompensa. Fazia porque não sabia fazer diferente. Quando Alice acordou, esfregando os olhos, encontrou tudo pronto à sua frente. "Você fez para mim?" perguntou, surpresa. A faxineira sorriu de leve. "Claro. Você precisa comer alguma coisa." Alice abriu um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Um sorriso raro. Sentou-se à mesa e começou a comer em silêncio, olhando para a mulher de vez em quando, como se quisesse dizer algo, mas não soubesse como.
Você vai embora hoje? Perguntou de repente. A pergunta veio sem aviso. Direta. Dolorosa. A faxineira sentiu o estômago apertar. Não. Hoje não. E amanhã? A mulher hesitou por meio segundo. Meio segundo que Alice percebeu. Eu vou estar aqui, respondeu, escolhendo as palavras com cuidado. A menina assentiu, satisfeita com aquilo. Para ela, o amanhã ainda era algo distante demais para se preocupar. No andar de cima, Michel observava novamente pelo monitor. Aquela simples pergunta da filha ecoou dentro dele com força. Ele sabia exatamente o que Alice temia. Sabia porque o medo também era dele. E naquele instante, enquanto via a filha sorrir por alguns segundos ao lado da faxineira, Michel tomou uma decisão silenciosa. Ele precisava saber quem aquela mulher realmente era. Precisava descobrir se aquele cuidado era genuíno, ou apenas mais uma máscara prestes a cair. E quando decidiu como faria isso, uma parte dele soube, lá no fundo, que estava prestes a cruzar um limite do qual talvez nunca pudesse voltar. Michel Mendes passou a noite inteira acordado. Não porque houvesse um problema urgente na empresa ou um contrato prestes a ruir, mas porque sua mente insistia em repetir a mesma cena, em Looping Cruel. A filha aninhada nos braços da faxineira. O suspiro aliviado da menina. O sorriso que ele não via havia meses. Ele se sentia substituível. E isso era algo que não sabia como aceitar. Sentado na poltrona de couro do escritório, com a cidade silenciosa ao fundo, Michel encarava a tela apagada do computador como se esperasse que ela lhe desse respostas. Em vez disso, só devolvia o reflexo de um homem cansado, com olheiras profundas e uma expressão permanentemente tensa. Ele havia construído um império financeiro com base em previsões, cálculos, riscos controlados. Mas nada, absolutamente nada, o havia preparado para lidar com emoções que não podiam ser medidas. Desde que a esposa fora embora, Michel passará a ver armadilhas em todo gesto gentil. Aprenderá da pior forma possível que palavras bonitas e atitudes cuidadosas não garantiam nada. A confiança, para ele, havia se tornado um erro caro demais para ser repetido. E agora havia aquela mulher. Discreta. Quase invisível. Sempre no horário. Sempre correta. Sempre disponível quando Alice precisava. Nunca pedia nada. Nunca reclamava. Nunca falava de si mesma. Era exatamente isso que o incomodava. Michel conhecia pessoas demais para saber que ninguém era assim sem motivo. Sempre havia algo por trás. Algum interesse escondido. Alguma intenção mal disfarçada. Ele já tinha visto isso em sócios, em funcionários, em amigos. Pessoas que sorriam enquanto calculavam quanto poderiam tirar dele. Ele passou a mão pelo cabelo, respirando fundo. Talvez estivesse exagerando. Talvez estivesse projetando suas próprias feridas naquela mulher que, até então, não havia feito nada de errado. Mas e se não estivesse? E se estivesse deixando sua filha vulnerável outra vez? No dia seguinte, pela primeira vez em semanas, Michel desceu para tomar café da manhã. O som dos passos dele ecoando pela escada de mármore fez a faxineira levantar o olhar imediatamente. Ela estava ajudando Alice a calçar os tênis, ajoelhada à frente da menina, amarrando os cadarços com paciência. Quando percebeu a presença dele, se levantou rápido demais, como se tivesse sido pega fazendo algo que não devia. Alice, ao contrário, abriu um sorriso largo. Papai. Ela correu até ele, envolvendo-lhe as pernas num abraço apertado. Michel demorou um segundo a reagir, mas então se abaixou e a abraçou de volta. O gesto parecia simples, mas havia rigidez ali, como se ele estivesse reaprendendo algo que tinha esquecido. Bom dia, princesa. Você vai tomar café com a gente hoje? Alice perguntou, a esperança clara na voz. Michel olhou rapidamente para a mesa, depois para a faxineira, que permanecia de pé, em silêncio, com as mãos entrelaçadas à frente do corpo. Vou sim, respondeu por fim. Mas antes, preciso conversar com ela. A mulher sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Conversar. Aquela palavra nunca vinha sozinha quando partia de alguém como ele. Claro, senhor, disse, tentando manter a voz firme. Sente-se, ordenou Michel, puxando uma cadeira. Alice, você também. O clima mudou imediatamente. O ar parecia mais pesado. Alice percebeu e ficou quieta, observando o pai e a mulher como quem assiste a algo perigoso sem entender exatamente o que. Michel serviu-se de café com movimentos controlados demais. Tomou um gole longo antes de falar. Você sabe quem eu sou, não sabe? Perguntou, olhando diretamente para a faxineira. Ela assentiu.
O senhor é o pai da Alice. Michel franziu o senho por um instante, quase surpreso com a resposta. Sou um empresário, corrigiu. Minha empresa vale milhões. Lido com pessoas que mentem, que manipulam, que fingem todos os dias. Pessoas que dizem exatamente o que acham que eu quero ouvir. A faxineira engoliu em seco, sem saber onde aquilo iria parar. Mas nada disso importa, continuou ele. Porque tudo o que eu tenho de verdade está sentada aqui nesta mesa. Ele pousou a mão sobre o ombro de Alice, que se encolheu levemente, mas não se afastou. Ela é minha responsabilidade. E eu falhei com ela uma vez. Não posso falhar de novo. A mulher respirou fundo. Eu entendo, senhor. Eu nunca faria nada para machucar a Alice. Nunca? Michel repetiu, com uma sobrancelha erguida. O silêncio se alongou. Alice olhava de um para o outro, o coração pequeno apertado por uma tensão que não conseguia nomear. Você parece perfeita demais, Michel continuou, a voz baixa, controlada. Sempre sabe o que dizer. Sempre faz tudo certo. Sempre está lá quando ela precisa. Isso me deixa desconfiado. A faxineira sentiu o rosto esquentar. Eu só faço o meu trabalho. É mesmo? Ele rebateu. Ou está fazendo mais do que isso? Alice levantou a cabeça de repente. Ela é boa comigo, disse, com firmeza inesperada. Ela não me deixa sozinha. Michel fechou os olhos por um segundo, como se aquelas palavras o atingissem fisicamente. Quando voltou a olhar para a faxineira, havia algo diferente ali. Não era apenas desconfiança. Era medo. Você escreveu no seu currículo que tem treinamento em primeiros socorros, disse ele, mudando de assunto abruptamente. Sim, senhor. Cursos, certificados, experiência? Sim. Michel assentiu lentamente, como se estivesse confirmando algo para si mesmo. Muito bem. A faxineira franziu a testa. Muito bem, o quê? Ele se levantou, ajeitando a camisa com calma excessiva. Eu só preciso ter certeza de uma coisa, disse, encarando-a com intensidade. Preciso saber se, quando algo realmente sério acontecer, você vai ficar, ou se vai fazer como todos os outros. O coração da mulher começou a bater mais rápido. O que o senhor quer dizer com isso? Michel não respondeu. Apenas virou-se e saiu da cozinha, deixando para trás um silêncio pesado demais para ser ignorado. Alice olhou para a faxineira, assustada. Ele tá bravo? A mulher forçou um sorriso. Não, meu amor. Ele só está preocupado. Mas, por dentro, ela sentia que havia algo muito errado no ar. Algo que não tinha nome, mas que fazia sua intuição gritar para que tivesse cuidado. Do lado de fora, Michel caminhava em direção à piscina, o sol refletindo na água tranquila. Ele parou na borda e ficou olhando para o próprio reflexo distorcido. Se aquela mulher fosse embora na primeira emergência, ele saberia. Se ficasse, também saberia. E, naquele instante, decidiu exatamente como descobriria a verdade. O dia avançou com uma lentidão inquietante, como se o tempo tivesse decidido se arrastar apenas para prolongar uma sensação ruim que ninguém conseguia explicar direito. A faxineira tentou se concentrar no trabalho, mas as mãos tremiam levemente toda vez que o pano tocava alguma superfície. Não era cansaço. Era pressentimento. Desde a conversa na cozinha, algo havia mudado dentro daquela casa. O silêncio parecia mais espesso. Os corredores, mais longos. Cada porta fechada parecia esconder uma pergunta sem resposta. Ela sentia os olhos de Michel mesmo quando ele não estava por perto, como se estivesse sendo observada por algo invisível, pesado, atento a cada gesto seu. Alice percebeu antes de todo mundo. A menina não desgrudou da mulher durante toda a manhã. Seguia-a de um cômodo ao outro, sentava-se no chão perto dela enquanto limpava, puxava a conversa sem necessidade, só para garantir que a voz ainda estava ali. Em vários momentos, Alice segurava a barra do uniforme da faxineira como quem segura uma âncora. Você vai ficar aqui hoje, né? Perguntava, repetidas vezes. Vou, sim, ela respondia sempre, mesmo sem saber por que aquilo parecia tão importante de reforçar. Por dentro, uma parte dela começava a se arrepender de ter se envolvido tanto. Não porque não gostasse da menina, mas porque sabia que apego demais sempre cobra um preço alto. E aquele preço raramente era pago por quem tinha mais poder. No início da tarde, Michel apareceu novamente. Não disse muito. Apenas passou pela sala, falou algo breve sobre o calor, comentou que precisava resolver algumas coisas e saiu. O tom era casual demais para alguém que claramente estava planejando algo. A naturalidade forçada deixava tudo ainda mais estranho.
A faxineira observou pela janela quando ele atravessou o jardim. O sol refletia forte na piscina, fazendo a água parecer tranquila demais, quase convidativa. Ela teve um arrepio sem saber porquê. Horas depois, enquanto ajudava Alice a guardar os brinquedos, a menina parou de repente e ficou olhando para a porta. Ele vai fazer alguma coisa, disse, do nada. A mulher franziu a testa. Quem? Meu pai. Como você sabe? Alice deu de ombros, abraçando o ursinho. Quando ele fica assim quieto, é porque algo ruim vai acontecer. Aquela frase ficou ecoando na cabeça da faxineira por muito tempo. No fim da tarde, Michel voltou a se aproximar. Dessa vez, com uma expressão controlada demais, como se cada músculo do rosto estivesse lutando para não demonstrar nada. Ele parou no meio da sala, observando Alice brincar sentada no tapete. Você pode me ajudar com uma coisa? Perguntou, olhando diretamente para a mulher. Claro, ela respondeu, sentindo o coração acelerar sem motivo aparente. Deixei uns documentos importantes no carro. Pode buscá-los para mim? Ela assentiu, mas algo naquele pedido soou estranho. Michel nunca pedia favores diretamente. Sempre mandava. Aquilo parecia ensaiado. É rápido, acrescentou ele. Está na garagem lateral. Tudo bem. Antes de sair, a faxineira se abaixou diante de Alice. Já volto, tá? Não sai daqui. A menina assentiu, mas segurou a mão dela com força por um segundo a mais do que o normal. Cuidado, sussurrou. A mulher sorriu de leve, tentando afastar a sensação ruim. O caminho até a garagem parecia mais longo do que o habitual. Cada passo ecoava alto demais. Quando chegou lá, abriu o porta-malas do carro indicado. Vazio. Nenhuma pasta. Nenhum envelope. Nada. Ela franziu a testa, revirou o interior do carro, conferiu o banco de trás, depois outro veículo ao lado. Nada fazia sentido. Talvez eu tenha entendido errado, pensou. Decidiu voltar para perguntar. Foi então que ouviu algo diferente. Um silêncio estranho. Nenhum som vindo da área da piscina. Nenhuma conversa. Nenhuma música. Nada. Quando atravessou o corredor envidraçado que dava acesso à área externa, seu olhar foi atraído pela água azul. E então ela viu. Michel estava na piscina. De bruços. Imóvel. Por um segundo, o cérebro dela se recusou a processar a cena. O mundo pareceu perder o foco, como uma imagem desfocada que se recusa a se ajustar. O terno dele estava encharcado. O corpo boiava sem qualquer reação. O rosto submerso. O tempo parou. O ar sumiu dos pulmões dela. Não, murmurou, quase sem som. O coração começou a bater tão forte que parecia querer rasgar o peito. As pernas ficaram fracas. Uma sensação antiga, profunda, brutal, subiu pela espinha. Uma lembrança que ela nunca conseguirá apagar completamente. Água. Corpo imóvel. Silêncio. Ela deixou a bolsa cair no chão. Michel. Gritou, a voz quebrando. Não houve resposta. Nenhum movimento. Nenhuma bolha. Nada. Naquele instante, não existia mansão, nem emprego, nem hierarquia, nem medo de errar. Existia apenas uma mulher diante daquilo que parecia ser a morte. E algo dentro dela se quebrou. Ela correu. Cada passo em direção à piscina parecia puxá-la para um lugar que ela jurara nunca mais revisitar. Um lugar de perda. De impotência. De culpa. Sem pensar duas vezes, tirou os sapatos enquanto corria e se lançou na água completamente vestida. O impacto foi gelado, violento, mas irrelevante. Tudo o que importava era alcançar aquele corpo. Quando chegou até ele, virou-o com força, segurando a cabeça acima da água. Michel! Gritou de novo. Acorda! O rosto dele estava pálido demais. Os olhos fechados. Nenhuma reação. Ela começou a puxá-lo em direção à borda, usando uma força que nem sabia que possuía. As lágrimas misturavam-se com a água da piscina, mas ela não parava. Não podia parar. Alice. O nome da menina ecoava na cabeça dela como um alarme constante. Alice precisava do pai. Alice não podia perder mais ninguém. Enquanto arrastava o corpo pesado para fora da piscina, a mulher não fazia ideia de que aquele não era um acidente. Não fazia ideia de que estava no centro de um teste cruel. E Michel, por sua vez, ainda fingindo inconsciência, não fazia ideia do que estava prestes a destruir dentro dela. A verdadeira prova não era sobre salvar uma vida. Era sobre sobreviver ao que aquela cena despertava. A água parecia pesar toneladas enquanto a mulher lutava para manter o rosto de Michel fora dela.
O terno encharcado tornava cada movimento mais difícil, como se a própria piscina conspirasse contra seus braços cansados. Ainda assim, ela não soltava. Não podia soltar. Havia aprendido cedo demais que, quando se solta, não há segunda chance. Com um último esforço, conseguiu arrastá-lo até a borda e puxá-lo para fora. O corpo caiu pesado sobre o piso de pedra, fazendo um som seco que ecoou pela área externa. A mulher caiu de joelhos ao lado dele, o peito subindo e descendo rápido demais, o coração quase saindo pela boca. Ela se inclinou, aproximando o ouvido do rosto dele, tentando ouvir qualquer sinal de vida. Nada. Com dedos trêmulos, procurou o pulso no pescoço. 1 segundo. 2. 3. Nada. O mundo começou a girar, mas ela se obrigou a manter a mente clara. Não agora. Não de novo. Tudo o que tinha aprendido, tudo o que havia prometido a si mesma anos atrás, precisava entrar em ação naquele instante. Ela posicionou as mãos no centro do peito de Michel, entrelaçou os dedos e começou as compressões. O ritmo era firme, quase mecânico, mesmo com as lágrimas escorrendo sem controle. 1, 2, 3. Cada pressão era acompanhada por uma súplica silenciosa. Não era apenas pela vida dele. Era por Alice. Pela criança que ainda acreditava que alguém ficaria. 4, 5, 6. O sol brilhava forte acima deles, contrastando de forma cruel com o desespero daquela cena. Uma piscina feita para lazer agora se tornava palco de uma luta pela sobrevivência. Quando completou a primeira sequência, inclinou a cabeça dele com cuidado, abrindo as vias aéreas. Preparou-se para a respiração boca a boca, sentindo o estômago se revirar com a proximidade daquilo que parecia definitivo. Por favor, murmurou, a voz falhando. Não faz isso. Ela voltou às compressões, contando em voz alta, tentando manter o controle enquanto o pânico ameaçava dominá-la. 2, 3, 4. Dentro de Michel, algo começava a rachar. Ele sentia tudo. Cada compressão. Cada toque desesperado. Cada palavra dita entre soluços. O plano, que até minutos atrás parecia lógico dentro de sua cabeça fria e calculista, começava a se desfazer de forma violenta. Aquilo não era encenação. Não era medo de perder o emprego. Não era obrigação. Era desespero puro. Era alguém lutando com todas as forças para não perder outra pessoa importante. A mulher engasgou com o choro, mas não parou. As mãos começaram a doer. Os braços queimavam. O corpo pedia para desistir, mas algo mais forte a empurrava para continuar. Alice. Ela via o rosto da menina na mente, os olhos verdes marejados, a pergunta repetida tantas vezes: você vai embora também? Não. Ela não iria. Não daquele jeito. Michel percebeu quando ela se inclinou novamente para a respiração boca a boca. Sentiu o ar quente próximo demais. O limite foi alcançado ali. A culpa explodiu dentro dele com uma força que não conseguiu conter. Ele abriu os olhos. A mulher estava a centímetros de seu rosto, o olhar desesperado, vermelho de tanto chorar, o cabelo pingando água sobre o peito dele. Por um segundo, os dois ficaram paralisados, presos naquele instante absurdo. Michel. O nome saiu como um sussurro incrédulo. Ela levou a mão à boca, os olhos arregalados, tentando entender o que estava acontecendo. Você, a voz falhou. Você está vivo. Ela se jogou sobre ele num abraço impulsivo, forte demais, como se quisesse garantir que ele não desapareceria de novo. O corpo dela tremia inteiro. Graças a Deus, repetia, quase sem consciência. Graças a Deus. Michel ficou imóvel, incapaz de reagir de imediato. O coração dela batia descompassado contra o peito dele. As lágrimas dela escorriam quentes pelo seu pescoço. Aquilo doía mais do que qualquer compressão. Eu preciso chamar ajuda, ela disse, tentando se afastar. Você pode ter inalado água, pode ter. Foi então que ela percebeu. Algo estava errado. A camisa dele, apesar de molhada por fora, parecia estranhamente seca por dentro. Os sapatos, que deveriam estar encharcados, apenas brilhavam com água superficial. Não havia aquele peso característico de alguém que realmente se afogara. Ela parou. O corpo inteiro ficou rígido. Os olhos dela se ergueram lentamente até encontrar os dele. Não havia confusão ali. Nem fraqueza. Havia consciência. Havia culpa. Você, começou, a voz quase inaudível. Você não estava se afogando. Michel abriu a boca, mas nenhuma explicação saiu a tempo. Era um teste, ela concluiu, sentindo algo gelar por dentro. Não era?
O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer grito. O som distante da água ondulando parecia zombar dela. O choque inicial deu lugar a algo mais profundo. Algo mais escuro. A mulher se levantou devagar, o corpo ainda tremendo, o olhar fixo nele com uma mistura de incredulidade e dor. Você fingiu que estava morrendo, disse, cada palavra saindo como um golpe. Você fingiu. Michel sentou-se com dificuldade, passando a mão pelo rosto. Eu precisava saber, começou. Saber o quê? Ela interrompeu, a voz subindo. Se eu faria meu trabalho? Se eu fugiria? Eu precisava saber se você ficaria quando as coisas ficassem difíceis. Ela riu, um riso sem humor, quebrado. Difíceis? Repetiu. Você não faz ideia do que acabou de fazer comigo. Os olhos dela se encheram de lágrimas outra vez, mas agora não eram de alívio. Eram de raiva. De dor antiga sendo arrancada à força. Meu pai morreu afogado, ela gritou, finalmente. Eu tinha 12 anos. Eu vi. Eu fiquei parada, sem saber o que fazer. Você acabou de me fazer reviver o pior dia da minha vida só para satisfazer sua desconfiança. O rosto de Michel perdeu toda a cor. Eu não sabia. Claro que não sabia, ela respondeu, recuando um passo. Porque você nunca se importou em saber quem eu sou. Eu sou só mais uma pessoa que você pode testar, manipular, descartar. Ela virou-se em direção à casa. Eu vou embora. Naquele instante, a verdadeira consequência do teste começou a se revelar. E nada mais poderia ser desfeito. A mulher caminhava em direção à porta da mansão com passos irregulares, como se o corpo ainda estivesse preso à beira daquela piscina, revivendo uma cena que jamais deveria ter acontecido. Cada passo era acompanhado por uma onda de memórias que ela havia passado anos tentando enterrar. O cheiro da água, o silêncio pesado, o corpo imóvel. Tudo voltará de uma vez, sem aviso, sem misericórdia. Michel tentou segui-la, mas as pernas pareciam não obedecer. Ele ficou alguns segundos parado, sentindo o peso da própria escolha esmagar-lhe o peito. Pela primeira vez em muito tempo, não havia cálculo possível, não havia plano de contenção. Havia apenas arrependimento cru. Espere, ele disse, a voz falha, ecoando pelo corredor amplo. Ela parou por um instante, mas não se virou. Não encosta em mim, respondeu, com um tom que não admitia discussão. Não agora. Talvez nunca mais. Michel sentiu o impacto daquelas palavras com força física. Nunca mais. Ele conhecia bem o significado disso. Fora exatamente assim que tudo começara a ruir quando sua esposa saíra pela porta sem explicações. A diferença é que, desta vez, ele era o responsável. Você não entende, ele tentou dizer, aproximando-se devagar. Depois que a mãe da Alice foi embora, eu. Ela se virou abruptamente, os olhos vermelhos, mas firmes. Não ouse usar sua dor para justificar o que você fez comigo, disse, cada sílaba carregada de uma raiva contida. A sua dor não te dá o direito de brincar com a dor dos outros. O silêncio se espalhou entre eles, pesado como concreto. Michel abriu a boca para responder, mas foi interrompido por um som que fez o chão parecer desaparecer sob seus pés. Jo? A voz pequena vinha da porta de vidro que dava acesso à piscina. Alice estava ali. A menina observava a cena com os olhos arregalados, os pezinhos descalços molhados, o rosto confuso e assustado. Ela tinha visto a mulher sair da água chorando. Tinha visto o pai levantar-se depois. Não entendia o que havia acontecido, mas sentia que algo muito errado estava prestes a mudar sua vida outra vez. Por que você tá chorando? Alice perguntou, correndo até ela. A mulher se ajoelhou imediatamente, tentando conter os próprios soluços. Não queria que a menina visse aquilo. Não queria ser mais uma imagem traumática na memória dela. Está tudo bem, meu amor, mentiu, passando a mão pelos cabelos da menina. Eu preciso ir embora. Ir embora? Alice repetiu, sentindo o chão fugir sob seus pés. Agora? Ela assentiu lentamente, sentindo o coração se partir em 1000 pedaços. Por quê? Antes que a mulher pudesse responder, Michel se aproximou. Porque eu fiz algo muito errado, ele disse, a voz pesada. Algo que não devia. Alice olhou para o pai, depois para a mulher, tentando montar um quebra-cabeça grande demais para sua idade. Você foi malvado com ela? Perguntou, a voz tremendo. Michel engoliu em seco. Fui. A palavra pareceu arrancada à força. Alice abraçou a perna da mulher com força, como se tentasse impedir fisicamente que ela fosse embora. Você prometeu, disse entre lágrimas. Você disse que não ia me deixar sozinha.
A mulher fechou os olhos, sentindo o peso daquela promessa cair sobre seus ombros com brutalidade. Eu sei, respondeu, com a voz quebrada. Eu sei que prometi. Então não vai, a menina implorou. Eu vou ser boazinha. Eu prometo. Eu faço tudo certo. Só não vai embora. Aquela frase doeu mais do que qualquer coisa que Michel tivesse feito. Porque revelava algo terrível. Alice acreditava que o abandono era culpa dela. Que as pessoas iam embora porque ela não era suficiente. A mulher olhou para Michel com os olhos marejados, cheios de algo que ele não conseguiu decifrar imediatamente. Não era ódio. Era decepção profunda. Você percebe o que fez? Ela perguntou, em tom baixo, mas firme. Você ensinou sua filha a pedir para não ser abandonada. Michel sentiu o estômago revirar. Eu? Começou, mas não conseguiu continuar. A mulher respirou fundo, tentando se recompor. Eu vou ficar hoje, disse, olhando para Alice. Só hoje. Porque eu não quero que você passe por mais isso agora. O rosto da menina se iluminou por um segundo. Mas amanhã, continuou a mulher, levantando-se devagar, amanhã eu trago minha carta de demissão. Michel deu um passo à frente. Por favor, não decide isso agora. Ela balançou a cabeça. Já está decidido. Pegou Alice no colo, apertando-a contra o peito como se quisesse memorizar aquele peso, aquele cheiro, aquele vínculo que talvez estivesse prestes a se romper. Vem, meu amor, disse suavemente. Vamos tomar um banho. Enquanto subia as escadas com a menina nos braços, a mulher sentia cada degrau como uma despedida antecipada. Michel ficou sozinho na área da piscina, observando as duas desaparecerem pelo corredor. Ele havia conseguido a resposta que procurava. Ela ficaria. Mas o preço da verdade talvez fosse alto demais para ser pago. A casa mergulhou em um silêncio estranho naquela noite. Não era o silêncio habitual de uma mansão grande demais para poucas pessoas. Era um silêncio tenso, carregado, como se cada parede soubesse que algo havia se quebrado e não poderia ser colado com facilidade. A mulher deu banho em Alice com movimentos lentos, cuidadosos, tentando transformar aquele momento em algo normal, mesmo sabendo que nada mais estava. Alice não falou muito. Estava quieta demais. Aceitou o pijama, deixou o cabelo ser secado, abraçou o ursinho enquanto era colocada na cama. Mas seus olhos permaneciam atentos, acompanhando cada gesto da mulher, como se estivesse com medo de fechar os olhos e acordar sozinha novamente. Você vai ficar aqui comigo até eu dormir? Perguntou, segurando a mão dela. Vou, respondeu a mulher, sem hesitar. Eu fico. Sentou-se na beira da cama e começou a cantar baixinho uma canção simples, quase um sussurro. Era a mesma melodia que costumava cantar quando Alice acordava assustada durante a noite. A menina respirou fundo, os olhos pesados, mas ainda assim lutando contra o sono. Você promete que amanhã vai me dar bom dia? Alice perguntou, quase dormindo. A mulher sentiu o peito apertar. Prometo. Quando a criança finalmente adormeceu, com a mão ainda segurando a dela, a mulher permaneceu ali por longos minutos, imóvel. Observava o sobe e desce do peito pequeno, o rosto tranquilo que só aparecia quando Alice dormia. Era nesse momento que tudo parecia fazer sentido. E era exatamente por isso que doía tanto pensar em ir embora. Ela se levantou com cuidado, cobrindo a menina até os ombros, e saiu do quarto em silêncio. O corredor estava escuro, iluminado apenas por pequenas luzes embutidas no chão. Cada passo parecia ecoar dentro dela. No andar de baixo, Michel estava sentado sozinho na sala, com um copo de uísque intocado sobre a mesa. O terno havia sido trocado por uma camisa simples, mas o peso do dia ainda estava todo ali, estampado no rosto cansado. Ele levantou o olhar quando a viu descer as escadas. Ela parou no último degrau. Ela dormiu, disse, apenas isso. Michel assentiu lentamente. Obrigado. A palavra soou pequena demais para tudo o que precisava dizer. A mulher respirou fundo. Eu vou pegar minhas coisas amanhã cedo. Ele fechou os olhos por um instante. Eu sei. Não houve discussão. Nenhuma tentativa desesperada de convencê-la. Talvez porque ele soubesse que qualquer argumento seria inútil diante do que havia feito. Ela passou por ele sem dizer mais nada e seguiu até o quarto de hóspedes, onde guardava poucas roupas e objetos pessoais. Sentou-se na cama e ficou ali, encarando a mala vazia aberta no chão. Não começou a arrumar nada. Não tinha forças. As lembranças voltaram com violência. Água fria. Gritos. O corpo do pai sendo puxado para fora do rio por estranhos. A sensação de impotência esmagadora.
A culpa que se instala quando uma criança acredita que poderia ter feito algo diferente. Ela havia passado anos tentando transformar aquela dor em algo útil, em conhecimento, em preparo. Mas nada a preparara para reviver tudo de forma tão crua. As mãos começaram a tremer. A respiração ficou curta. Ela se levantou e foi até o banheiro, apoiando-se na pia, tentando recuperar o controle. Olhou o próprio reflexo no espelho e quase não se reconheceu. Os olhos inchados, o rosto pálido, a expressão de quem havia sido arrancada de um lugar seguro à força. Do outro lado da casa, Michel não conseguiu subir para dormir. Permaneceu sentado, revivendo cada segundo do que havia acontecido à beira da piscina. Cada compressão, cada palavra dita entre lágrimas, cada olhar de desespero. A ficha caía de forma lenta e dolorosa. Ele não havia apenas testado a lealdade de alguém. Ele havia destruído a confiança de uma pessoa que nunca lhe deu motivo algum para desconfiança. E pior, havia feito isso diante da própria filha. A imagem de Alice agarrada à perna da mulher, implorando para que ela não fosse embora, repetia-se em sua mente como um castigo. Ele percebeu, tarde demais, que sua tentativa de proteger a filha havia causado exatamente o oposto. Horas se passaram. A madrugada avançou. Quando finalmente tentou subir, o som estridente de um telefone quebrou o silêncio da casa. Michel atendeu de imediato. Alô? Do outro lado da linha, a voz da cozinheira vinha trêmula, quase em pânico. Senhor Michel, é a Alice. O coração dele disparou. O que aconteceu? Ela acordou gritando, dizendo que não consegue respirar direito. Está muito agitada. Eu não sei o que fazer. Michel levantou-se de um salto. Chama a ambulância, ordenou, já correndo em direção à escada. Agora. Enquanto subia os degraus 2 de cada vez, o medo tomou conta dele de uma forma diferente. Não era o medo calculado que sentia nos negócios. Era o medo cru de um pai que percebe que não sabe como ajudar a própria filha. Quando entrou no quarto, encontrou Alice sentada na cama, abraçada aos joelhos, respirando de forma curta e rápida. Os olhos estavam arregalados de terror. O pijama colado ao corpo pelo suor. Papai, ela conseguiu dizer, entrecortando a respiração. Eu não consigo respirar. Michel se aproximou, completamente perdido. Calma, princesa, disse, tentando parecer firme. Calma. Mas ele não sabia o que fazer. Não sabia como conduzir a respiração dela, não sabia como acalmar aquele pânico que ele mesmo havia ajudado a criar. Foi então que a porta se abriu com força. A mulher entrou no quarto, ainda de roupa simples, o cabelo preso às pressas. Não pensou. Não hesitou. Apenas correu até a cama e envolveu Alice nos braços. Estou aqui, disse, firme e calma. Olha para mim. Respira comigo. Ela começou a conduzir a respiração da menina, contando em voz baixa, guiando cada inspiração e expiração. O corpo pequeno começou, aos poucos, a responder. O ritmo acelerado foi diminuindo. O choro virou soluço. Michel observava tudo da porta, paralisado. Alice agarrou a blusa da mulher com força. Você voltou, murmurou. Eu sempre volto quando você precisa, respondeu ela, sem pensar. E naquele instante, Michel entendeu algo que doeu mais do que qualquer culpa. Ela já havia ido embora dentro dele, mas ainda assim voltará pela criança. Aquela não era lealdade profissional. Era amor. A madrugada avançava lentamente enquanto a casa respirava em um silêncio cansado, como se também estivesse tentando se recompor do que havia acontecido. Alice permanecia abraçada à mulher, agora deitada na cama, o corpinho pequeno ainda tremendo de vez em quando, mas já sem o pânico sufocante de antes. A respiração da menina havia se estabilizado, acompanhando o ritmo calmo da voz que a guiava, como se aquele som fosse a única coisa capaz de mantê-la ancorada naquele mundo. Michel permanecia parado a alguns passos de distância, encostado na parede do quarto, observando a cena como alguém que assiste a algo precioso demais e frágil demais para tocar. Pela primeira vez em muito tempo, ele não tinha nenhuma atitude a tomar, nenhuma decisão a impor. Tudo o que podia fazer era assistir. Ela faz isso sempre, disse Alice de repente, a voz ainda fraca, mas mais firme. Quando eu fico com medo, ela me ajuda a respirar. Michel engoliu em seco. Eu sei, princesa. Alice se mexeu um pouco nos braços da mulher e levantou o rosto para olhar para ela, os olhos verdes ainda marejados, mas atentos. Você vai mesmo embora amanhã? Perguntou, sem rodeios, como quem sabe que a verdade dói menos quando é dita logo. A mulher sentiu o corpo inteiro tensionar.
Aquela pergunta era o peso que ela vinha evitando desde a beira da piscina. Olhou para Michel por um segundo rápido, depois voltou a olhar para a menina. Eu preciso ir, meu amor, respondeu com cuidado. Às vezes, ir embora é a única forma de não se machucar mais. Alice franziu a testa, tentando entender algo grande demais para sua idade. Mas você não fez nada errado, disse, com convicção infantil. Quem fez foi o papai. Michel sentiu aquelas palavras atingirem um lugar profundo. Ele se aproximou da cama e se ajoelhou ao lado da filha. Ela está certa, disse, a voz embargada. Eu errei. E muito. Alice olhou para ele com um misto de tristeza e raiva. Você deixou ela triste. Você deixou ela chorar. Igual a mamãe deixou a gente triste. A comparação foi dura, direta, impossível de ignorar. Michel sentiu o peso daquela verdade se instalar no peito como um nó impossível de desfazer. Eu sei, respondeu, quase num sussurro. E eu sinto muito. A mulher fechou os olhos por um instante. Aquela cena era exatamente o que ela temia. Uma criança tentando mediar a dor de adultos quebrados, como se fosse responsabilidade dela consertar tudo. Alice bocejou, o cansaço finalmente vencendo o corpo pequeno. Ela se aninhou mais uma vez nos braços da mulher, os dedos agarrados ao tecido da blusa como se aquilo fosse a única garantia de permanência. Fica aqui hoje, murmurou, já quase dormindo. Só hoje. Eu fico, respondeu a mulher, sem pensar. Eu fico. Alice adormeceu poucos minutos depois, exausta, com o rosto relaxado e a respiração profunda. O quarto voltou a ficar em silêncio, quebrado apenas pelo som suave do ar-condicionado e pela respiração ritmada da criança. A mulher permaneceu imóvel, com medo de se mexer e acordá-la. Michel se levantou devagar e puxou uma cadeira, sentando-se ao lado da cama. Ficou ali, observando as duas, como se tivesse medo de sair e perder aquilo para sempre. Ela dorme melhor assim, disse ele, em voz baixa. Desde que você chegou. A mulher não respondeu de imediato. Continuou olhando para Alice, passando a mão com cuidado pelos cabelos da menina. Ela só precisa se sentir segura, disse por fim. Crianças precisam disso para crescerem inteiras. Michel assentiu lentamente. E eu falhei nisso. Ela respirou fundo antes de falar novamente. Michel, começou, sem olhar para ele. O que você fez hoje não foi apenas errado. Foi cruel. Você não testou minha competência. Você testou meu trauma. Você mexeu com algo que levou anos para eu conseguir controlar. Eu sei, respondeu ele, a voz pesada. E não existe desculpa suficiente para isso. Ela finalmente olhou para ele. Os olhos não estavam cheios de raiva. Estavam cansados. Profundamente cansados. Eu não posso trabalhar para alguém que me vê como uma ameaça potencial, continuou. Eu não posso viver sendo observada, testada, medida o tempo todo. Isso não é cuidado. Isso é medo. Michel abaixou a cabeça. Depois que a mãe dela foi embora, eu passei a ver perigo em tudo, confessou. Eu achei que estava protegendo minha filha, mas só estava tentando proteger a mim mesmo de ser machucado de novo. A mulher suspirou. E, nessa tentativa, machucou todo mundo. Ele assentiu, sem tentar se defender. Eu não estou pedindo que você fique, disse, finalmente. Eu não tenho esse direito. Só precisava que você soubesse que eu reconheço o que fiz. Que eu sei que atravessei um limite que nunca deveria ter atravessado. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Olhou novamente para Alice, dormindo tranquila em seus braços, completamente alheia à conversa que definiria o rumo da própria vida. Essa é a parte mais difícil, disse a mulher, por fim. Porque, se fosse só por mim, eu já teria ido embora. Mas existe ela. Michel sentiu o coração apertar. Eu não quero que ela passe por mais um abandono, continuou. Mas eu também não posso ensinar a ela que é normal aceitar qualquer coisa só para não ficar sozinha. O silêncio entre eles era pesado, mas honesto. Nenhum dos dois tinha uma resposta fácil. A mulher respirou fundo, tomando uma decisão provisória, frágil, mas necessária. Eu vou ficar esta noite, disse. Amanhã, a gente conversa de novo. Com calma. Sem testes. Sem jogos. Michel assentiu imediatamente. Eu aceito qualquer coisa que você decidir, respondeu. Só, obrigada por não ter ido embora hoje. Ela não respondeu. Apenas voltou a se acomodar, segurando Alice com cuidado, enquanto Michel permanecia ali, em silêncio, guardando aquela imagem como algo que talvez nunca mais tivesse o direito de exigir. Naquela madrugada, ninguém dormiu de verdade.
Porque, quando o dia amanhecesse, uma escolha definitiva teria que ser feita. E nenhuma delas seria fácil. O sol começou a nascer tímido, tingindo o céu de tons alaranjados que atravessavam as cortinas do quarto de Alice. A madrugada tinha sido longa demais, pesada demais, e ninguém ali sentia que realmente havia descansado. A mulher abriu os olhos devagar, com o corpo dolorido por ter passado horas praticamente imóvel, protegendo o sono da criança. Alice dormia profundamente, agarrada a ela como se aquele abraço fosse a única barreira entre o mundo e mais uma perda irreparável. Com extremo cuidado, a mulher se levantou, ajeitou o cobertor sobre a menina e saiu do quarto em silêncio. Cada passo pelo corredor parecia um aviso: aquela casa já não era mais um lugar seguro para ela. Não depois do que havia acontecido. Não depois de perceber que sua dor podia ser usada como ferramenta por alguém que detinha poder sobre ela. Na sala, Michel estava sentado no sofá desde antes do amanhecer. Não havia dormido. O rosto denunciava isso. Olheiras profundas, a expressão de alguém que passou a noite inteira revivendo erros sem encontrar redenção. Quando a viu descer as escadas, ele se levantou imediatamente, como se tivesse sido pego em flagrante. Ela dorme, disse a mulher, quebrando o silêncio. Michel assentiu. Graças a você. A resposta foi curta, contida. Não havia espaço para gratidão exagerada nem para palavras bonitas demais. Ambos sabiam que nada estava resolvido. A mulher foi até a cozinha e começou a preparar café. O gesto automático escondia uma decisão interna que já vinha se formando desde a noite anterior. Ela precisava ir. Não por falta de amor por Alice, mas justamente por causa dele. Permanecer ali significava aceitar que seus limites haviam sido violados e que isso poderia acontecer novamente. Ir embora era uma forma de se proteger e, talvez, de ensinar algo importante àquela criança, mesmo que doesse. Michel se aproximou, mantendo uma distância respeitosa. Eu pensei muito essa noite, ele começou, com a voz baixa. Sobre tudo. Sobre você. Sobre Alice. Sobre mim. Ela continuou mexendo o café, sem olhá-lo. E chegou a alguma conclusão? Cheguei, respondeu ele. Eu preciso mudar. Não só pedir desculpas, mas mudar de verdade. E sei que isso não apaga o que fiz. Ela desligou o fogo e finalmente se virou para encará-lo. Mudar não é uma promessa que se faz quando se está com medo de perder algo, disse, firme. Mudar é algo que se prova com o tempo. E eu não posso ficar aqui esperando para ver se isso vai acontecer. Michel respirou fundo. Você tem razão. A simplicidade da resposta a surpreendeu. Eu não vou tentar te convencer, ele continuou. Não vou te pedir para ficar por culpa, nem por dinheiro, nem por causa da Alice. Se você decidir ir embora, eu vou respeitar. Mesmo que isso me destrua. Ela sentiu o peito apertar, mas manteve a postura. Eu vou embora hoje, disse, enfim. Depois do café. Vou arrumar minhas coisas. O silêncio que se seguiu foi denso, definitivo. Michel assentiu lentamente, como quem aceita uma sentença inevitável. Eu vou explicar tudo para Alice, disse ele. Do jeito mais honesto que eu conseguir. A mulher balançou a cabeça. Não coloque esse peso sobre ela. Crianças não precisam carregar as falhas dos adultos. Diga apenas que eu precisei ir cuidar de mim. Que não foi culpa dela. Michel concordou, sentindo mais uma vez o tamanho do erro que havia cometido. Minutos depois, Alice apareceu no topo da escada, ainda de pijama, segurando o ursinho contra o peito. Os olhos verdes procuraram imediatamente a mulher. Bom dia, disse a menina, descendo devagar. Você prometeu. A mulher se ajoelhou para ficar na altura dela. Prometi, respondeu, abraçando-a com força. E estou aqui. Alice percebeu algo diferente no ar. Não era apenas cansaço. Era despedida. Ela olhou para a mala encostada perto da porta e sentiu o coração afundar. Você vai embora hoje? Perguntou, a voz pequena, mas direta. A mulher fechou os olhos por um segundo antes de responder. Vou, disse, com honestidade. Mas isso não muda o quanto eu gosto de você. Alice soltou o ursinho, que caiu no chão, e correu para abraçá-la, chorando. Eu não quero, disse entre soluços. Eu não quero que você vá. Eu prometo que não vou mais ter medo. Prometo que não vou chorar de noite. Prometo tudo. Cada palavra era uma facada silenciosa. A mulher segurou o rosto da menina entre as mãos. Você não precisa prometer nada para ninguém, meu amor, disse, com a voz embargada. Você já é perfeita do jeito que é. Michel observava a cena com o coração em pedaços.
Pela primeira vez, entendeu que não existia teste capaz de medir aquilo. Não existia controle possível sobre sentimentos assim. Alice olhou para o pai, os olhos cheios de lágrimas. Você estragou tudo, disse, sem raiva, apenas tristeza. Você deixou ela ir embora. Michel se ajoelhou diante da filha. Eu sei, respondeu, com a voz quebrada. E eu sinto muito. A mulher se levantou, enxugando as próprias lágrimas, e foi em direção à mala. Cada passo parecia um erro, mas também parecia necessário. Parou na porta, respirou fundo e olhou uma última vez para Alice. Eu nunca vou esquecer você, disse. Nunca. Alice correu e entregou o ursinho gasto nas mãos dela. Leva ele com você, pediu. Assim você não esquece de mim. A mulher apertou o ursinho contra o peito, incapaz de responder com palavras. Apenas assentiu e saiu. A porta se fechou com um som baixo, mas definitivo. Michel permaneceu imóvel por longos minutos, segurando a filha que chorava em silêncio. Ele sabia que havia perdido algo que dinheiro nenhum poderia comprar. E, naquele instante, entendeu que a distância que ele acreditava ser proteção tinha se transformado na maior punição possível. Mas o que nenhum deles sabia era que aquela despedida ainda não era o fim. Às vezes, a vida separa para testar não a lealdade, mas a capacidade de voltar. O apartamento da mulher era pequeno, silencioso demais para quem vinha de uma casa grande, barulhenta de sentimentos não resolvidos. As paredes claras refletiam uma luz fria que não aquecia nada. Ela deixou a mala ao lado do sofá e ficou parada no meio da sala por alguns segundos, sem saber exatamente o que fazer. O ursinho gasto estava em suas mãos, apertado com força demais, como se pudesse escapar a qualquer momento. Ir embora tinha sido a decisão certa. Ela sabia disso racionalmente. Sabia que precisava se proteger, que não podia aceitar que alguém brincasse com seu trauma daquele jeito. Mas o corpo ainda não tinha entendido. O corpo ainda estava na mansão. Ainda sentia o peso pequeno de Alice nos braços. Ainda ouvia a voz da menina pedindo para não ser abandonada. Ela se sentou no sofá e apoiou o rosto nas mãos, respirando fundo. O silêncio era opressor. Não havia passos no corredor. Não havia uma criança chamando seu nome. Não havia nada que exigisse sua presença. E, ainda assim, tudo dentro dela gritava. Do outro lado da cidade, a mansão parecia maior do que nunca. Vazia. Fria. Michel caminhava de um lado para o outro na sala, sem conseguir se concentrar em nada. Alice estava sentada no tapete, abraçada a uma almofada, olhando para um ponto fixo na parede. Não chorava mais. O choro tinha acabado há algum tempo, substituído por algo pior, um silêncio resignado. Você quer jantar alguma coisa? Michel perguntou, tentando soar normal. A menina balançou a cabeça negativamente. Não tô com fome. Ele se sentou no chão, à frente dela, tentando estabelecer algum contato. Quer brincar? Ela levantou o olhar devagar. Ela brincava comigo, respondeu simplesmente. Michel sentiu o golpe, mas não contestou. Não havia como competir com aquilo. Ele havia criado distância durante tempo demais para agora tentar preencher um espaço que não conhecia. A noite caiu rápido. Alice foi para a cama sem resistência, mas também sem alegria. Michel ficou ao lado dela até adormecer, observando o rosto pequeno relaxar aos poucos. Quando saiu do quarto, sentiu uma angústia sufocante tomar conta do peito. Aquela casa, que sempre parecerá grande demais, agora parecia vazia de verdade. Horas depois, já de madrugada, um som cortou o silêncio como uma lâmina. Um grito. Michel despertou de um salto e correu para o quarto de Alice. A menina estava sentada na cama, o corpo curvado para frente, respirando de forma rápida e irregular. Os olhos estavam arregalados, cheios de pânico. Papai, ela conseguiu dizer, com dificuldade. Eu não consigo respirar. O coração de Michel disparou. Ele se aproximou, tentando manter a calma. Calma, princesa. Olha para mim. Respira devagar. Mas Alice não conseguia. O ar parecia não entrar. O peito subia e descia rápido demais. As mãos pequenas tremiam. O pânico tomou conta dele. Michel percebeu, com um nó no estômago, que não sabia o que fazer. Nunca soubera. Sempre houvera alguém ali para assumir o controle. Desta vez, não havia. Ele pegou o celular com mãos trêmulas e discou para a cozinheira, pedindo ajuda. Em seguida, ligou para a emergência, a voz falhando enquanto explicava a situação. Mas, enquanto falava, via que aquilo não ajudava a filha naquele instante. Alice começou a chorar. Cadê ela?
Perguntou entre soluços. Cadê ela? Michel sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Aquela pergunta era uma sentença. Ele desligou o telefone e ficou ali, impotente, vendo a filha lutar para respirar, consciente de que tinha afastado a única pessoa que sabia exatamente o que fazer naquele momento. Foi então que o celular dele vibrou novamente. O número não estava salvo, mas ele reconheceu na mesma hora. Ela. Michel atendeu sem pensar. Alô? Do outro lado, a voz dela veio tensa. É Alice, ela disse, sem rodeios. Eu senti. Ela está passando mal, não está? Michel fechou os olhos, sentindo as lágrimas finalmente escaparem. Ela não consegue respirar direito, confessou. Eu não sei o que fazer. Houve um segundo de silêncio. Eu já estou indo, respondeu ela. Abre a porta. A ligação caiu. Do apartamento até a mansão, o trajeto parecia interminável. A mulher dirigia com o coração na boca, lembranças se misturando à urgência. Cada semáforo parecia um obstáculo cruel. A imagem de Alice sufocando não saía de sua mente. Quando chegou, a porta já estava aberta. Ela correu escada acima e entrou no quarto sem bater. A cena partiu seu coração. Alice estava encolhida na cama, o rosto vermelho, os olhos cheios de medo. Michel estava ao lado, completamente perdido. Ela não perdeu tempo. Ajoelhou-se diante da cama e envolveu a menina com firmeza. Estou aqui, disse, com voz calma e segura. Olha para mim, tá? Só para mim. Alice agarrou a blusa dela com força, como se tivesse medo de que desaparecesse. Respira comigo, continuou a mulher. Pelo nariz. Isso. Agora solta pela boca. Ela começou a conduzir a respiração, contando devagar, guiando cada movimento. Aos poucos, o ritmo acelerado foi diminuindo. O choro virou soluço. O corpo pequeno foi relaxando. Michel observava em silêncio, com o peito apertado. Em poucos minutos, algo que ele não conseguirá controlar se estabilizou nas mãos dela, com naturalidade, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Alice se aninhou nos braços da mulher, exausta. Você voltou, murmurou. Eu volto sempre que você precisa, respondeu ela, sem pensar. Michel sentiu aquelas palavras atravessarem tudo que ainda restava de sua resistência. Ele percebeu, ali, que aquilo não era obrigação, nem profissionalismo, nem conveniência. Era escolha. A ambulância chegou alguns minutos depois, mas Alice já estava calma, respirando normalmente, agarrada à mulher como a um porto seguro. Os paramédicos explicaram que fora uma crise de ansiedade, desencadeada por medo e insegurança. Michel ouviu tudo em silêncio. Cada palavra parecia confirmar o que ele já sabia. Quando o quarto ficou novamente silencioso, a mulher colocou Alice deitada com cuidado. A menina adormeceu quase imediatamente, esgotada. Michel e a mulher ficaram lado a lado, observando-a dormir. Eu sinto muito, ele disse, finalmente. Eu não devia ter deixado você ir. Ela respirou fundo. Eu não devia ter voltado, respondeu. Mas eu não consigo ignorar quando ela precisa. O silêncio que se seguiu não era confortável, mas era honesto. Naquela noite, ficou claro para os dois que o problema não era mais se ela ficaria ou iria embora. Era entender se ainda havia algo que pudesse ser reconstruído depois de tudo. O dia amanheceu pesado, como se o céu soubesse que algo estava prestes a acontecer. A mulher não havia ido embora depois da crise de Alice. Ficará sentada na poltrona ao lado da cama da menina, observando cada respiração, cada pequeno movimento, como se o simples ato de desviar o olhar pudesse provocar outra tempestade. Michel também não dormira. Permanecerá no corredor, encostado na parede, ouvindo em silêncio aquela respiração que agora parecia frágil demais para ser deixada sozinha. Quando Alice acordou, ainda sonolenta, a primeira coisa que fez foi procurar a mulher com os olhos. Ao vê-la ali, sentada, sentiu um alívio tão visível que doeu em quem assistia. Você ficou? Murmurou. Fiquei, respondeu ela, com um sorriso cansado. Como você está se sentindo? Cansada, mas melhor. Michel observava a cena em silêncio. Sabia que aquele fiquei não significava permanência. Era apenas mais um adiamento de uma decisão inevitável. Ainda assim, era mais do que ele merecia naquele momento. Depois que Alice voltou a dormir um pouco mais, exausta da crise da madrugada, Michel convidou a mulher para a cozinha. O clima era tenso, mas diferente. Não havia mais acusações. Apenas um cansaço compartilhado. Eu não vou te pedir para ficar, disse ele, servindo café para os dois.
Mas também não vou fingir que nada disso aconteceu. Ela assentiu. Isso é o mínimo. Antes que qualquer um pudesse dizer mais alguma coisa, a campainha soou. O som ecoou pela mansão de forma incômoda, como um aviso. Michel franziu o senho. Não esperava ninguém. Aproximou-se da porta com cautela e abriu. Do outro lado estava uma mulher elegante, vestida de forma impecável, óculos escuros no rosto apesar de estarem dentro de casa. O perfume forte preencheu o ar imediatamente. Ao lado dela, um homem de terno segurava uma pasta de couro. Michel sentiu o sangue gelar. Marcela. Ela retirou os óculos lentamente, revelando um sorriso frio. Bom dia, Michel, disse, com falsa cordialidade. Vim buscar o que é meu por direito. A mulher, ainda na cozinha, sentiu algo estranho no estômago. Aproximou-se lentamente da sala e viu a cena se formar diante de seus olhos. A tensão era palpável. Quem é essa? Perguntou Marcela, analisando-a dos pés à cabeça com um olhar de desprezo calculado. Antes que Michel respondesse, a mulher deu um passo à frente. Sou eu quem cuida da Alice, disse, com firmeza. Marcela riu, um riso curto, sem humor. Ah, então é você a substituta. Interessante como sempre aparece alguém disposta a ocupar o lugar de mãe quando o dinheiro é bom. Michel avançou um passo. Você não tem o direito. Tenho sim, interrompeu Marcela, agora mais ríspida. E é por isso que trouxe meu advogado. Vim discutir a guarda da minha filha. E metade de tudo que você construiu enquanto esteve comigo. A palavra filha pareceu deslocada ali. A mulher sentiu um aperto no peito ao ouvir aquilo. Antes que pudesse reagir, passos pequenos ecoaram na escada. Alice. A menina parou no meio do degrau ao ver a mulher desconhecida. O rosto ficou pálido. O corpo inteiro enrijeceu. Mamãe? Perguntou, num fio de voz. Marcela abriu os braços, teatral. Oi, meu amor. A mamãe voltou. Mas Alice não se moveu. Em vez disso, correu em direção à mulher e se agarrou à perna dela, escondendo o rosto. Eu não quero ir com você, disse, a voz abafada. Você foi embora. O sorriso de Marcela desapareceu instantaneamente, dando lugar à irritação. Está vendo, Michel? Disse ela, apontando para a cena. Você alienou minha filha. Isso vai pesar muito contra você. Enquanto os advogados começavam a discutir termos e palavras difíceis, a mulher observava tudo em silêncio, atenta demais. Algo naquela situação não parecia certo. O tom ensaiado de Marcela. A segurança excessiva. O jeito como falava de Alice como se fosse um objeto esquecido que agora lhe seria útil. Quando Marcela se sentou no sofá, deixou a bolsa aberta ao lado. A mulher percebeu algo dentro. Um envelope com o logotipo de uma imobiliária de luxo. Seu instinto falou mais alto. Preciso levar a Alice para beber água, disse, pegando a menina no colo. Na cozinha, pediu para a cozinheira ficar com Alice por alguns minutos. Voltou discretamente à sala, quando ninguém prestava atenção, retirou o envelope da bolsa de Marcela. O coração batia forte. No banheiro, abriu. Documentos. Contrato de compra de um apartamento em outro país. Um nome masculino ao lado do de Marcela. Data recente. Valor milionário. Havia também impressões de mensagens. Palavras frias. Cálculos. A guarda como meio para garantir pensão alta. Alice como moeda de troca. A mulher sentiu náusea. Voltou à sala com os papéis na mão. Michel, disse, a voz firme. Você precisa ver isso agora. O silêncio caiu pesado quando ele leu. O rosto dele mudou completamente. Entregou os documentos ao advogado, que analisou rapidamente e ergueu o olhar, sério. Marcela se levantou num pulo. Isso é um absurdo. Essa mulher roubou coisas da minha bolsa. Cuidado com as palavras, Michel respondeu, a voz dura. Essa mulher criou minha filha quando você a abandonou. E agora eu sei exatamente por que voltou. Marcela percebeu que havia perdido. O olhar calculista deu lugar à raiva. Você vai se arrepender disso. A única coisa que eu me arrependo, disse Michel, é de não ter visto antes quem você realmente era. Marcela saiu batendo a porta, derrotada. O silêncio que ficou foi profundo. Alice correu e abraçou a mulher com força. Ela não vai me levar, né? A mulher se ajoelhou e segurou o rosto da menina. Não. Você está segura. Michel observava tudo, com os olhos marejados. Pela primeira vez, entendeu que aquela mulher havia protegido sua filha de algo muito maior do que ele jamais conseguiria sozinho. E naquele instante,
ele soube que ainda não era tarde demais para mudar. Mas também soube que não seria ele quem decidiria isso. A porta da mansão se fechou atrás de Marcela com um estrondo seco, e o silêncio que ficou não era de alívio imediato. Era um silêncio pesado, cheio de coisas não ditas, de verdades que demoraram tempo demais para serem reveladas. Alice continuava abraçada à mulher, os dedos pequenos cravados no tecido da roupa como se ainda temesse que tudo aquilo fosse apenas mais um pesadelo prestes a recomeçar. Michel permaneceu parado no meio da sala, sentindo algo que não sentia havia muito tempo: vergonha. Não a vergonha pública que se resolve com comunicados e advogados, mas aquela que nasce quando alguém percebe que falhou no que realmente importava. Ele havia protegido contratos, patrimônio, reputação. Mas quem havia protegido sua filha fora outra pessoa. A mulher respirava fundo, tentando manter a calma. O choque de ter lido aquelas mensagens ainda reverberava dentro dela. Cada frase fria, cada cálculo envolvendo a guarda de Alice como se fosse um investimento financeiro, reforçava algo que ela já sentia, mas não queria admitir. Aquela criança tinha sido descartada uma vez e quase fora usada outra. Alice levantou o rosto devagar e olhou para Michel. Ela só voltou por dinheiro, né? Perguntou, com uma lucidez que doía. Michel se ajoelhou diante da filha, engolindo em seco. Sim, princesa. Só por isso. Alice abaixou a cabeça por um segundo, processando aquilo. Depois, sem chorar, sem gritar, fez algo que partiu o coração dos dois adultos. Então ela não é minha mãe de verdade. A mulher sentiu um aperto no peito, mas não interferiu. Aquela era uma conclusão que Alice precisava chegar sozinha. Michel segurou as mãos pequenas da filha. Mãe não é quem aparece quando convém, disse, com a voz firme apesar da emoção. Mãe é quem fica. Quem cuida. Quem protege. Alice levantou o olhar lentamente, e olhou para a mulher. Ela ficou, disse, com convicção simples. A mulher sentiu os olhos arderem. Não respondeu. Não sabia se tinha esse direito. Ainda não. Os advogados se retiraram pouco depois, levando consigo papéis, termos e promessas de um processo rápido que, pela primeira vez, não parecia assustar Michel. Dinheiro ele sempre soubera administrar. O que estava aprendendo agora era algo completamente diferente. Quando ficaram apenas os três na sala, o clima mudou de forma quase imperceptível. Não havia mais tensão imediata, mas havia cautela. Tudo estava em suspenso, como se qualquer palavra errada pudesse quebrar algo que começava a se reorganizar. Michel respirou fundo antes de falar. Eu não vou pedir que você fique, disse, olhando para a mulher. Já te machuquei demais. Não tenho esse direito. Ela assentiu lentamente. Mas eu preciso que você saiba de uma coisa, ele continuou. Eu comecei esse teste achando que precisava proteger minha filha do mundo. E acabei descobrindo que era eu quem precisava aprender a protegê-la, de mim mesmo. Ela manteve o olhar firme. Reconhecer isso é um começo. Não é o fim. Eu sei, respondeu ele. E eu não espero perdão. Nem hoje, nem amanhã. Talvez nunca. Mas eu preciso mudar. Pela Alice. Mesmo que isso signifique aceitar que você vá embora. Alice apertou a mão da mulher com força. Você não vai, né? Perguntou, a voz baixa, cheia de medo contido. A mulher se ajoelhou para ficar na altura dela. Eu não sei ainda, meu amor, respondeu com honestidade. Algumas coisas levam tempo para serem decididas. Alice assentiu, como se entendesse mais do que parecia. Tudo bem, disse. Mas você fica hoje? A mulher fechou os olhos por um instante. Olhou para Michel, que apenas assentiu, respeitoso. Eu fico hoje, respondeu. Alice sorriu de leve, um sorriso cansado, mas sincero. Aquilo era suficiente por enquanto. O resto do dia passou de forma estranhamente tranquila. Alice brincou no quintal, sempre mantendo a mulher por perto. Michel observava à distância, sem interferir, como alguém que aprende a não invadir um espaço que não lhe pertence totalmente. Pela primeira vez, ele não tentou controlar nada. À noite, depois que Alice adormeceu, Michel e a mulher ficaram na cozinha, separados pela mesa, cada um com uma xícara de café intocada. Eu sei que nada apaga o que eu fiz, disse ele, quebrando o silêncio. Mas eu quero fazer diferente. Não por você ficar. Mas porque é o certo. Ela o observou por alguns segundos longos. Sabe qual é a coisa mais difícil para mim? Perguntou. Ele balançou a cabeça. Confiar de novo, ela continuou. Porque, quando você usa o medo de alguém contra ela, você destrói a base de qualquer relação. Seja profissional,
familiar ou amorosa. Eu sei, respondeu ele. E vou carregar isso pelo resto da vida. Ela respirou fundo. Talvez, disse, finalmente, a única forma de justiça aqui não seja punição. Seja mudança real. Michel sentiu algo se soltar dentro do peito. Não era perdão. Não era amor. Era possibilidade. Naquela noite, quando as luzes da mansão se apagaram, algo era diferente. Ainda havia dor, ainda havia desconfiança, ainda havia feridas abertas. Mas havia também algo que não existia antes. Verdade. E, às vezes, é dela que nasce a única justiça que realmente importa. 6 meses se passaram desde o dia em que a água da piscina quase afogou muito mais do que um corpo. A mansão em Alphaville continuava a mesma por fora, mármore impecável, jardins perfeitamente cuidados, segurança em cada canto, mas, por dentro, tudo havia mudado. Não pela decoração, não pelos móveis, mas pelo som. Havia risadas onde antes existia silêncio. Havia passos correndo pelos corredores onde antes só se ouviam ecos. Havia vida. Alice completava 7 anos naquela tarde. O quintal estava decorado com balões coloridos presos às cadeiras, uma mesa grande coberta de doces, um bolo alto demais para uma criança pequena, exatamente do jeito que ela havia pedido. Crianças riam perto da piscina, a mesma piscina que um dia simbolizou medo, manipulação e dor, agora transformada em cenário de alegria e recomeço. A mulher caminhava entre os convidados ajeitando detalhes, mas seus olhos estavam quase sempre voltados para Alice. Observava cada sorriso, cada gargalhada espontânea, como quem ainda não acredita totalmente que aquilo é real. Ela não usava mais uniforme. Não carregava chaves de serviço. Não ocupava mais um espaço invisível naquela casa. Ela ficará. Não porque foi convencida. Não porque foi pressionada. Não por dinheiro. Mas porque, ao longo dos meses, algo essencial havia mudado. Michel não voltará a ser o homem controlador de antes. Não porque se tornará perfeito, mas porque aprenderá a ouvir. Aprenderá a pedir permissão. Aprenderá, sobretudo, a aceitar que confiança não se exige, se constrói. Ele fizera terapia. Mudará rotinas. Passará a chegar cedo em casa. A sentar no chão para brincar. A ouvir histórias que não envolviam números nem contratos. Nada disso apagara o que ele havia feito. Mas tudo isso mostrava quem ele escolhera ser depois. Alice correu até a mulher, usando um vestido rosa com brilho demais para o dia, o cabelo preso de forma torta porque insistira em arrumar sozinha. Você viu? Disse empolgada. A Beatriz chegou. E o Lucas também. Eu vi, princesa, respondeu ela, sorrindo. Sua festa está linda. Alice a abraçou pela cintura com força, sem aviso. Obrigada por ficar. Aquelas palavras, simples e diretas, carregavam um peso imenso. A mulher se ajoelhou e apertou a menina contra o peito, respirando fundo para conter a emoção. Obrigada por me deixar ficar, respondeu. Michel observava a cena a poucos metros de distância. Não interrompeu. Não se aproximou de imediato. Apenas assistiu, com os olhos marejados, consciente de algo que agora entendia com clareza. Aquela mulher não havia salvado apenas sua filha. Havia salvado a chance de todos ali serem algo diferente do que foram ensinados a ser. Mais tarde, quando os convidados começaram a ir embora e o céu escureceu, os 3 ficaram na área da piscina. Alice boiava tranquila, usando uma boia grande demais para o próprio corpo, rindo sozinha enquanto observava as estrelas surgirem uma a uma no céu. Faz um pedido, disse Michel, sorrindo. É seu aniversário. Alice pensou por alguns segundos, depois balançou a cabeça. Não preciso. Por quê? Ele perguntou. Porque eu já tenho tudo, respondeu, com a certeza desarmante de quem fala a verdade mais simples. Um papai que fica. E uma mãe que escolheu ficar. O mundo pareceu parar por um instante. A mulher sentiu o coração falhar uma batida inteira. Michel levou a mão à boca, incapaz de esconder as lágrimas. Alice saiu da boia e nadou até a borda, apoiando os braços. Eu posso te chamar de mãe? Perguntou, olhando diretamente para ela. Se você quiser. Não havia cobrança naquela pergunta. Apenas esperança. A mulher se abaixou e abriu os braços. Alice se jogou nele sem esperar resposta. Você pode me chamar do que seu coração mandar, disse, com a voz embargada. Eu estou aqui. Michel se aproximou e envolveu as duas num abraço silencioso, sentindo algo que nunca havia conseguido comprar nem controlar, pertencimento. Naquela noite,
Enquanto a água refletia as luzes suaves da piscina e o riso de uma criança preenchia o espaço antes marcado por dor, uma família se formava. Não a família perfeita. Não a família idealizada. Mas uma família real, construída a partir de erros reconhecidos, limites respeitados e escolhas difíceis. Uma família que nasceu do caos. Da dor. Da coragem de ficar quando ir embora parecia mais fácil. E agora, fica a pergunta para você que acompanhou essa história até o fim. Você teria perdoado alguém que testou sua lealdade de forma tão cruel? Você teria ficado por uma criança que já havia sido abandonada uma vez? Ou teria ido embora para nunca mais olhar para trás? Deixe nos comentários o que você faria no lugar dela. Se essa história te emocionou, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. Compartilhe com alguém que precisa acreditar que recomeços são possíveis, mesmo depois dos piores erros. Nos vemos na próxima história.